Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje a nossa live é sobre testamento. Quem for chegando, só me avisa se o áudio está legal. Sejam bem-vindos. Então, como de costume, toda quinta-feira ao meio-dia nós temos fazendo lives aqui a respeito de temas de direito notarial e registral. E o tema dessa semana é sobre testamento. Eu separei 4 pontos para nós tratarmos de testamento, lembrando que é uma live mais informativa, então eu não vou ficar me adentrando em temas jurídicos complexos, porque eu quero que inicialmente as pessoas tenham uma compreensão dos institutos, que qualquer pessoa que não atue na área jurídica consiga compreender. E mais para frente nós podemos fazer lives com conteúdo mais jurídico, com temas mais específicos, tá? O primeiro ponto que eu separei aqui para nós falarmos é, quando eu falo em testamento, nós precisamos lembrar que quando uma pessoa falece, abre-se a sucessão. O que é a sucessão? É eu colocar as pessoas que vão sucedê-las nos seus direitos e nas suas obrigações deixadas. Então, a pessoa, quando falece, ela deixa um patrimônio, ela deixa débitos, e a lei, ela traz um rol de herdeiros que vão substituir essa pessoa que faleceu. Lembrando que, no nosso Código Civil, nós temos 2 tipos de sucessão. Nós temos a sucessão legítima, que é aquela em que a lei ela vai supor qual é a vontade da pessoa. Então, ela vai, deixa eu ver a palavra exata aqui, ela vai presumir qual é a vontade da pessoa que faleceu. Então, ela estabelece um rol de herdeiros que a lei presume que são aqueles herdeiros que o testador gostaria de beneficiar, em que eles vão sucedê-la nos seus direitos e obrigações. E nós temos, então, sucessão legítima, decorre da lei, e sucessão testamentária. A sucessão testamentária é aquela onde o falecido, antes de falecer, ele elaborou um testamento dispondo de qual seria sua vontade, de como ele desejaria que o seu patrimônio fosse distribuído. A gente pensa que a nossa lei ela prioriza a sucessão legítima, mas na verdade, se a gente ler o artigo 1788 do Código Civil, ele deixa bem claro que primeiro a lei ela vai verificar se existe testamento. Logo, primeiro a lei prioriza a vontade do falecido. Se há testamento, o que ele dispôs no testamento? Qual que é a vontade dele? Então, primeiro o nosso Código Civil, ele vai prestigiar a sucessão testamentária e depois, subsidiariamente, a sucessão legítima. Então, o artigo 1788, ele diz assim: morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento. E subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. Então, a gente vê por esse artigo 1788 que a prioridade da lei é prestigiar a sucessão testamentária. E pode ocorrer de uma herança, por exemplo, o seu João falece deixando o testamento. Só que no testamento dele ficou bens que ele não dispôs. Então, quanto aos bens que ele não abrangeu naquele testamento, o testamento dele não contemplou todo o patrimônio. Então, os bens que sobram não vão para os herdeiros testamentários se ele nada dispôs. Então, nesse caso, nós vamos ter a aplicação lá no inventário de 2 regras. Primeiro, quanto aos bens que estão contemplados no testamento, nós vamos obedecer à vontade do testador. E nos bens remanescentes que não foram compreendidos no testamento, nós vamos chamar os herdeiros que a lei chama, que a lei estabelece como os herdeiros legítimos. E qual que é a ordem? São os descendentes, os ascendentes e o cônjuge e companheiro. Outra coisa importante aqui que nós precisamos lembrar é que, havendo herdeiros necessários, então a lei ela traz um grupo de herdeiros que são chamados de herdeiros necessários. E se quem faleceu tiver um herdeiro necessário, quem que é o herdeiro necessário? Descendentes, ascendentes e cônjuge. Nós temos hoje uma discussão que ainda não está pacificada se o companheiro, se ele é ou não é herdeiro necessário.
Nós temos doutrina e posições para os dois lados, tá? Eu acho que a tendência é a igualar o companheiro ao cônjuge também quanto ao herdeiro necessário. Mas enfim, havendo herdeiros necessários, o falecido, o testador, ele só pode dispor no testamento de 50% do seu patrimônio, porque a lei reserva a esses herdeiros a outra metade. Então, quando eu tenho herdeiros necessários, eu só posso dispor no testamento de 50% dos meus bens. Outra coisa interessante que muitas pessoas não sabem é você não precisa colocar no testamento bens singularmente. Por exemplo, eu quero deixar a moto, o carro, relacionar os bens. Você pode fazer de uma forma genérica. Por exemplo, eu quero dispor de 50% do meu patrimônio sem individualizar. Quero dispor de 30% do meu patrimônio para o meu herdeiro tal, para fulano de tal. Então, eu gosto muito de não individualizar, depender do caso. Então, eu sempre converso com a pessoa que quer fazer o testamento para entender qual realmente é a vontade dela. Porque muitas vezes ela quer testar todo o patrimônio, mas ela começa a relacionar. Então eu sempre explico, olha, vamos colocar todo o patrimônio, tipo 100%, já que você não tem herdeiros necessários, porque se fica um bem para fora, aí a sucessão vai ter que chamar os demais herdeiros. Então a gente sempre pergunta, primeiro, você tem descendentes, ascendentes e cônjuge? Para eu já saber se ali a gente pode dispor no testamento de 50% ou de 100%. E outra coisa que eu pergunto é, essa sua vontade de testar é em relação a um bem específico? Ou você quer que todo o seu patrimônio, ou 50%, sem discriminar os bens, sejam atribuídos a essa pessoa? Porque muitas vezes a pessoa ela vem discriminando os bens porque ela acha que ela é obrigada a discriminar os bens, mas ela não é. Ela pode fazer isso de forma genérica. Por quê? Uma das características do testamento é que o testamento ele não tira a disposição que a pessoa tem sobre os seus bens. Ela não tira a propriedade. Então eu posso, mesmo fazendo o testamento da minha casa, se eu quiser vender a minha casa, eu posso vender. Por quê? O testamento ele só vai produzir eficácia após a minha morte. E se eu quiser vender um bem que está dentro do testamento, eu posso vender e não preciso explicar nada para ninguém. O que vai acontecer se eu alienar um bem que eu coloquei no testamento? Essa cláusula, ela caduca, ela perde eficácia, porque quando eu falecer, esse bem não integra mais meu patrimônio. Logo, se ele não integra mais o meu patrimônio, o herdeiro que foi beneficiado com essa cláusula, ele não vai receber mais esse bem. Então, esse ponto é muito importante, que o testamento, ele não tira a disposição dos bens do testador. Inclusive, muitas vezes a pessoa chega no cartório falando em doar, mas às vezes é uma pessoa ainda jovem, não é uma pessoa tão idosa assim, ela já quer doar o seu patrimônio para já beneficiar quem ela deseja. E aí, conversando, a gente muitas vezes ele acaba mudando a ideia para fazer um testamento. Porque é diferente da doação, uma vez que você doa o seu patrimônio, você não tem mais o poder de disposição daquele bem. Você pode até reservar o usufruto, que é o direito de usar o imóvel, receber os seus frutos, mas você não pode mais dispor. Se você for querer vender aquele bem, quem vai vender agora é a pessoa que recebeu ele, o donatário, não mais você. Então eu sempre aconselho, quando a pessoa também quer fazer doação do seu patrimônio, eu sempre questiono se realmente essa é a vontade dela. Porque se ela ainda tem desejo de repente, alienar algum desses bens, o testamento ele é mais aconselhável, porque o testamento ele não tira a propriedade dos bens do testador. Ele pode, a qualquer momento, vender o bem, substituir o bem no testamento. E aí eu já quero aproveitar então para a gente falar de algumas características do testamento. Então a primeira que eu já falei é que o testamento ele não tira a propriedade do bem do testador. Ele pode dispor dos seus bens sem precisar se justificar a ninguém. O que vai acontecer é que aquela cláusula testamentária ela fica nula. Outra vantagem do testamento é que ele é revogável. Então, se eu lavro hoje um testamento, primeiro que eu não preciso contar para ninguém.
As únicas pessoas que, em regra, vão saber vão ser 2 testemunhas que eu preciso chamar para acompanhar e assinar o testamento junto comigo, porque é uma formalidade que a lei impõe. Mas eu posso revogar a qualquer momento. Então, se hoje eu faço uma disposição testamentária beneficiando um sobrinho, beneficiando um companheiro, pode ser que daqui 1 ano, daqui 3 meses eu mude de ideia. E aí eu não preciso comunicar nada a ninguém. Eu volto no tabelionato de notas, se eu for fazer isso por instrumento público, e eu faço um novo testamento ou eu simplesmente revogo aquele testamento. Então, essa é uma vantagem. Você continua na livre disposição dos seus bens e você pode revogar esse ato a qualquer momento. Outra vantagem do testamento é que, em tese, tem a possibilidade de você fazer ele gratuitamente e não testamento público. Aqui seria o testamento particular, porque nós temos 3 formas de testamento ordinário que a gente fala, que é o testamento público, que é feito no tabelionato de notas. Nós temos o testamento particular, que é redigido pela própria pessoa, por alguém que ela pede e que ela vai assinar junto, ou o testamento cerrado. E o testamento cerrado ele é misto, particular e público, porque ele é feito pelo próprio testador e o tabelião apenas vai coletar aquele testamento, pegar a sua manifestação de vontade que aquele é o seu testamento cerrado e que ele quer que ele seja fechado pelo tabelião. E aí ninguém vai conhecer o conteúdo daquele testamento. Então, se eu não tenho condições de pagar um testamento público, eu posso fazer um testamento particular. O que eu preciso fazer é observar os requisitos da lei. E aqui é um conselho até para os advogados. Talvez o seu cliente não tenha condições de pagar um testamento público, mas ele pode te contratar para você auxiliar ele na elaboração de um testamento particular. Mesmo porque os testamentos, tanto público como particular, ele exige a assinatura de 2 testemunhas. Logo, o advogado que vai estar assessorando, desde que ele não seja diretamente beneficiado com aquele testamento, ele pode sim ser uma das testemunhas do ato. Então, esse é um ponto importante também. Além da revogabilidade, dele não tirar a disponibilidade dos bens do testador, de ter a possibilidade de eu fazer gratuitamente, sem ônus, que é a modalidade do testamento particular, o testamento público ele traz mais vantagens. E quais as vantagens que o testamento público traz? Além dessas que eu te listei, é a sigilosidade. Aqui no estado de São Paulo, a nossa corregedoria, ela proíbe que a gente dê informações e certidão de testamento se a pessoa ela ainda é viva. Então, enquanto o testador for vivo, eu só posso dar certidão e informação do testamento dela para ela própria, ou se ela nomear um procurador para ir lá buscar essas informações ou pedir uma certidão, ou se o juiz solicitar. Então, eu não, mesmo que venha um filho, eu soube que meu pai fez um testamento aí, eu quero aí saber o que ele testou. Não posso dar essa informação, nem mesmo para aqueles que são beneficiados do testamento, tá? A única informação, e essa também é muito importante que o tabelião faz, é quando ele lavra um testamento público, e é uma vantagem também do testamento público, ele comunica a central de testamento. Aqui no estado de São Paulo a gente comunica o Signo agora, que é a nossa plataforma. Então todo o testamento lavrado em tabelionato de notas, ele é enviado uma comunicação, mas não é enviada o conteúdo daquela disposição, mas a gente informa, olha, no dia 13 de outubro de 2022, fez testamento público João Aparecido da Silva, RG tal, CPF tal, no livro do meu cartório número tal, folhas tal. Só dou essa informação. Por quê? Sempre que for feito o inventário, quando a gente abre o inventário de uma pessoa, seja judicial, seja extrajudicial, é obrigatório apresentar uma certidão lá do colégio notarial, que é dessa central que a gente informa, se existe testamento público feito por essa pessoa que faleceu. Então, qual que é a vantagem? O testamento particular, ele pode ser extraviado, ele pode ser perdido, ele pode ser destruído, você não tem como conseguir uma segunda via. Ou então você falece e a pessoa que ficou na guarda daquele testamento
rasga, joga fora, não apresenta para o juiz para dar cumprimento. O testamento público não. O testamento público, além de você ter a sigilosidade, porque o tabelião ele não pode dar informação daquele testamento para terceiros, exceto se for o juiz e com pedido judicial, ou se houver uma procuração do testador. Então tem essa vantagem. E outra coisa, se você pode perder o testamento público, perdi o testamento público, ou então você vai fazer o testamento e falar, tabelião, eu nem quero levar uma via do testamento para casa porque eu tenho medo de alguém achar e dar confusão na família. Você não precisa nem levar uma via. Por quê? O seu testamento vai ficar guardadinho com o tabelião. E quando for abrir o seu inventário, o juiz, se for judicial, ou o tabelião, se for extrajudicial, antes de fazer o seu testamento, ele é obrigado a consultar a central para ver se existe testamento. E aí, a hora que ele solicitar a informação, vai sair lá. Fez testamento no cartório tal, livro tal, folha tal. E aí, comprovando com a certidão de óbito que você faleceu, aí qualquer pessoa consegue uma certidão do testamento justamente para poder cumprir a vontade do testador, tá? Então, essa é uma vantagem. Você consegue, mesmo perdendo a sua via do testamento, ela vai ser levada a conhecimento após a sua morte, porque a central ela guarda essa informação e o cartório ele tem o dever de perpetuar, de cuidar dos livros para que eles sejam conservados e mantenham assim tudo que está nas suas notas. Então vou passar agora, deixa eu ver se tem outra vantagem. Outra vantagem do testamento que é público. A vantagem do testamento público também é que, veja bem, a gente sabe que testamento ele causa muito... Sempre um herdeiro vai impugnar, vai achar que aquele testamento não é válido, que alguém influenciou. Quando eu falo do testamento particular, as chances dele ser impugnado pelos herdeiros que vão se sentir prejudicados é muito maior que uma impugnação de testamento público. Porque no testamento público tem a presença do tabelião. E na confecção do testamento público está englobada a assessoria jurídica que o tabelião dá. Então, quando o tabelião ele assessora a pessoa a fazer o testamento, ele vai ouvir a manifestação de vontade e ele vai adequar a forma pública, evitando assim cláusulas nulas. Ele já vai advertir o testador, olha, assim não dá, vamos fazer dessa forma. Então, existe uma orientação e uma assessoria jurídica por parte do tabelião. Logo, não tem como um herdeiro falar que o testador não sabia o que estava dispondo, porque ele teve orientação jurídica. E o tabelião, ele também já vai evitar cláusulas testamentárias que podem ser impugnadas e consideradas nulas lá na frente. Então, a gente já faz toda essa profilaxia jurídica. Outra vantagem é... O tabelião, ele vai verificar a capacidade daquele testador. Então, se aquele testador ele não tem capacidade de fazer testamento, o tabelião ele vai negar o ato. Então, a chance de ser impugnada, a capacidade de quem testou também é muito menor, porque o tabelião ele tem esse dever de verificar se quem está fazendo o testamento possui capacidade para isso. E aí a gente vai entrar num outro tópico que eu fiz aqui, que é a capacidade testamentária. Quem pode fazer testamento? E o Código Civil fala que toda pessoa que for capaz do que, Elise? Capaz de manifestar livremente a sua vontade. Então, toda pessoa que é capaz de manifestar livremente a sua vontade pode fazer testamento. Nós temos uma idade mínima, que é 16 anos. A partir de 16 anos é possível fazer testamento. E o menor de 18, que é aquele que tem 16, 17, ele faz o testamento independentemente, sem a necessidade, na verdade não pode nem ter a assessoria e a assistência dos seus pais. Ele faz sozinho. Então, os pais não precisam dar assistência na elaboração do testamento, porque é ato personalíssimo. E por ser ato personalíssimo, apenas a própria pessoa pode fazer. Ou seja, eu não posso outorgar uma procuração, mesmo que pública, para que uma terceira pessoa faça um testamento em meu lugar. Então, não é possível fazer testamento através de procuração. É apenas a própria pessoa que pode elaborar um testamento.
a lei, ela traz uma idade mínima, que é 16 anos, mas ela não traz uma idade máxima. Então, o idoso, ele pode fazer testamento? Ele pode. 80, 90, 100 anos, desde que ele possa manifestar a sua vontade livremente. Então, a pessoa idosa, ela não é proibida de testar. E uma das perguntas que eu recebi na caixinha era se o maior de 75 anos ele poderia ser acompanhado na elaboração do testamento. E aqui sim, ele pode ser acompanhado, porque muitas vezes pela idade ele não tem nem condições de se locomover. Então, normalmente alguém que leva ele a seu pedido. Mesmo o que não pode é esse acompanhante ser um dos beneficiados das suas cláusulas testamentárias. Então, se for um dos herdeiros que vai receber benefício, então não aconselha-se essa pessoa acompanhar o testador, porque isso pode indicar o quê? Influência na vontade do testador. Agora, uma terceira pessoa, um cuidador, um enfermeiro, ele quer testar, mas esse enfermeiro, esse seu cuidador, ele não vai receber nada nesse testamento, ele só vai acompanhar ele. Inclusive, esse acompanhante, esse seu cuidador, esse seu enfermeiro, ele pode ser uma desde que ele também tenha capacidade para isso e ele não seja impedido, porque ele não é um dos beneficiados, ele pode ser uma das testemunhas do testamento. Isso é até muito bom, porque se é uma pessoa que convive com o testador, se houver impugnação por parte dos demais herdeiros, ele vai ser chamado em juízo para comprovar, para declarar que aquela pessoa que fez o testamento, ele estava em pleno gozo das suas faculdades mentais. Outro ponto importante, muitos tabeliães, eles pedem uma declaração de um médico, que aquela pessoa está em plena capacidade e gozo das suas faculdades mentais. Eu não acho isso prudente, porque a obrigação de verificar a capacidade do testador é do tabelião. Eu sou responsável pelo ato notarial, não o médico. Logo, eu que vou fazer essa avaliação. Porque se um amigo da família consegue um laudo que aquela pessoa ela tem capacidade, mas eu conversando com ela, eu percebo que ela não tem capacidade, eu vou ficar vinculada a um laudo que a pessoa que deu o laudo ela não é responsável pelo ato notarial. Eu sou responsável pelo ato notarial. Então, eu não acho prudente pedir laudo médico que ateste a capacidade do testador. O que às vezes já aconteceu de eu conversar com os advogados e até sugerir, porque muitas vezes eles já chegam até com o laudo pronto, porque às vezes o testador fala assim, olha, eu sei que às vezes vai dar briga, peguei até um laudo com o meu médico para falar que eu tô perfeito, que eu tô entendendo tudo, que eu tenho pleno uso e gozo das minhas faculdades mentais. O que eu falo? Olha, eu não vou mencionar no testamento, porque eu não posso ficar vinculado a esse laudo, mas você vai entregar esse laudo que já tá pronto pro advogado que vai ficar com a sua via do seu testamento, porque normalmente a pessoa vai deixar a testemunha, alguém porte daqueles documentos. Então fala, olha, entrega, porque se lá na frente for impugnado, tem além da capacidade que o testador atribuiu dentro do testamento, que aquela pessoa estava em pleno gozo das suas faculdades mentais, aí você também apresenta o laudo médico que foi feito bem na época, para fazer esse reforço da capacidade. Mas aí não existe uma idade máxima. Nós não podemos restringir o idoso de fazer testamento. Outra coisa importante é casal pode fazer testamento. É muito comum o casal já... Normalmente a gente fala em idoso porque é quem começa a pensar na morte, né? Quem começa a pensar já na sua sucessão. O casal, ele pode fazer testamento beneficiando a mesma pessoa? Eles podem. O que eles não podem fazer, que a gente chama de testamento conjuntivo. Eles não fazem um único testamento. Nós fazemos o testamento separado. E normalmente, a gente não coloca um como testemunha do outro. A gente pega duas pessoas que não possuem esse vínculo, esse grau de parentesco e não são beneficiadas pela cláusula testamentária para ser testemunha. Então, eu já fiz testamento de um casalzinho e que eles não tinham filhos, então eles não tinham herdeiros necessários, porque eles não tinham descendentes, nem ascendentes, porque eles também eram de idade avançada, e ambos, quem cuidava de ambos era um sobrinho, e eles tinham os irmãos e os outros sobrinhos. Se eles não dispusessem de nada, quem seriam os seus herdeiros pela sucessão legítima? Primeiro os seus irmãos, depois os seus sobrinhos. Então eles queriam beneficiar um sobrinho, então nós fizemos 2 testamentos.
um de um de outro, porque a nossa lei proíbe testamento conjuntivo. Isso para evitar que um influencie na manifestação de vontade do outro. Um possa se sentir na obrigação de fazer o testamento junto com o outro. Inclusive, quando a gente vai fazer a entrevista, pode o acompanhante com o idoso? Pode, mas aí a gente acomoda o testador lá na minha sala, na minha mesa, e aí a gente pede para o acompanhante se retirar, a gente fecha a porta e aí a gente conversa com aquele idoso para ver qual realmente é a vontade dele. Depois que ele realmente manifestar qual é a vontade dele e a gente for fazer a elaboração realmente do texto, do testamento, aí na finalização, na hora da leitura, a gente chama as testemunhas para participar e cumprir a formalidade do testamento. Mas é sempre importante que haja uma audiência particular com o testador, para a gente averiguar primeiro a sua capacidade, se ele realmente está no pleno gozo das suas faculdades mentais. Segundo, qual é realmente a sua vontade, se ele realmente está ali de livre e espontânea vontade. Qual é o seu desejo? Aí que o tabelião ele vai questionando pontos que às vezes o próprio testador não trouxe, justamente porque a nós cabe assessoria jurídica, a pessoa ela não conhece as normas, não conhece as regras, às vezes ela não sabe o que pode causar nulidade daquela cláusula testamentária. Então, a gente falou da capacidade testamentária, a gente falou das formas de testamento público, particular e cerrado, as vantagens dele. E para finalizar, porque essa live, como eu tenho falado, elas não vão ser longas, tá? Eu quero falar de algo muito importante, que é o direito de acrescer e o direito de nomear um substituto nas cláusulas testamentárias. Então, a pessoa ela chega no cartório e fala: Lise, eu quero deixar tal casa, eu quero deixar o meu patrimônio pro meu sobrinho João. Tá? O que o testador tem que perguntar? O que o advogado que está dando assessoria jurídica ele precisa perguntar para esse testador? Testador, tudo bem, você quer nomear. Realmente você não tem herdeiros necessários, você pode dispor tudo para essa pessoa. Mas e se essa pessoa ela não quiser ou ela não puder aceitar esse direito que você está atribuindo? Então, se ela não puder, quem você gostaria que substituísse ela no seu testamento? Então, eu vou nomear um beneficiário, mas nós precisamos perguntar: e se ele faltar? Você tem outra pessoa? Você quer que aí seja distribuído conforme a lei declara para os demais herdeiros que está na sucessão legítima? Olha, se o João não puder, então eu quero que os filhos dele recebam. E aí percebe-se, eu vou nomear os filhos do João por direito de substituição. E é diferente aqui do direito de representação que nós temos na sucessão legítima. A gente está acostumado que quando um herdeiro falece antes do dono da herança, por exemplo, o filho falece antes do pai e ele deixou filhos. Logo, quando for aberta a sucessão do pai, ele está falecido. Quem vai ser chamado? Os filhos dele, que são os netos. E aí os netos herdam por direito de representação. Na sucessão testamentária, nós não temos direito de representação. Isso é muito importante porque eu já vi esse erro sendo cometido na prática. Então, se eu nomeio, por exemplo, eu posso até ter herdeiros necessários. Por exemplo, eu tenho 3 filhas. 3. Mas uma é a que cuidou de mim. Na verdade, a casa que eu moro, minha única herança vai ser uma casa. E essa casa é ela que reformou a casa inteirinha. E eu sei que eu não posso dar tudo para ela, porque as outras filhas também têm direito. Então, 50% do meu patrimônio tem que ser dividido pelos meus herdeiros que a lei manda. São os descendentes, o ascendente e o cônjuge. Agora, os outros 50% eu posso dispor. Então, eu quero dispor que os 50% que eu posso dispor no testamento seja só para essa filha. Então, ela vai receber 50% do patrimônio, mais o que ela tem direito lá por ser uma herdeira necessária sobre a parte da legítima. Então, ela vai receber um quinhão maior que os demais. Então, eu vou nomear essa filha como sua herdeira testamentária, recebendo 50% do seu patrimônio, que é a totalidade da sua parte disponível. E aí a gente tem que perguntar: mas e se essa sua filha, ela não puder ou ela não quiser?
Porque ela pode não poder receber herança, porque às vezes ela pode morrer antes de você. E se ela morre antes de você, aquele testamento caduca, ele perde a validade, porque não existe direito de representação. Então você vai perguntar, e se ela não puder, porque ela faleceu antes mesmo de aceitar aquela sua herança? Ou se ela não quiser, se ela fala assim, não, eu não quero, eu quero renunciar. Então quem você quer que receba no seu lugar? Olha, se ela não quiser, ela não puder, então divide por todos por igual. Então eu não preciso falar nada, porque a lei automaticamente então vai pegar aquela disposição caduca e vai atribuir aos seus herdeiros legítimos. Agora ela pode falar assim, olha, se essa minha filha não estiver podendo ou não quiser a minha herança, eu quero que então minha herança, esse 50% do meu patrimônio vá para os meus netos, o João e a Maria. Então aí eu coloco, olha, em substituição, no caso daquela herdeira não quiser ou não puder aceitar, são chamados a substituí-la o João e a Maria. Então eu posso ir nomeando substitutos, porque se eu não nomear substituto, aquela herança que vai caducar, porque a pessoa não vai aceitar ou não pode, morreu antes de declarar se aceitava ou não. Não existe direito de representação na sucessão testamentária. Então, essa disposição, ela caduca, ela perde a validade. Aí quem vai receber são os herdeiros legítimos que a lei vai chamar. Então, por exemplo, se eu quero beneficiar um sobrinho e eu não tenho herdeiros necessários, esse sobrinho eu preciso saber. E se ele não puder ou ele não quiser, quem que eu quero no lugar dele? Eu quero então que às vezes uma vizinha que me dá muito apoio, então eu tenho que nomear ela como substituta. Então esse ponto eu acho muito importante. Até eu vou ler aqui o artigo 1948 do Código Civil. 1947, que diz assim, o testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro ou alegatário nomeado, para o caso de um ou outro não querer ou não poder aceitar a herança, ou legado presumindo-se que a substituição foi determinada para as duas alternativas, ainda que o testador só a uma se refira. Também é lícito ao testador substituir muitas pessoas por uma só, ou vice-versa. Ou seja, é possível, eu nomeio é o que eu falei, eu nomeio um herdeiro testamentário. E se esse não puder, eu posso nomear 2, 3, 4, múltiplos herdeiros para concorrer após ele, ou um só. Então, eu posso nomear múltiplos herdeiros por substituição, ou um único herdeiro por substituição. Porque, lembrando, eu não tenho direito de representação na sucessão testamentária. O direito de representação é um instituto próprio da sucessão legítima. Então, advogado tabelião sempre questione o testador quem ele gostaria que recebesse a herança no local daquele herdeiro que ele nomeou. Porque vai que ele não quer ou ele não pode aceitar aquela herança. E aí, se ele quer, por exemplo, que os herdeiros daquela pessoa que ele nomeou recebam, você vai nomear eles expressamente como substituto, porque senão a herança volta para os herdeiros legítimos e não vai para os herdeiros daquele herdeiro que faleceu. Não existe direito de representação, isso é algo muito importante. Bom, esses foram os tópicos que eu separei para nossa live de hoje. Foi uma live mais informativa. O testamento, ele é um instrumento de planejamento sucessório para evitar assim conflitos e que a pessoa realmente deixe os seus bens, o seu patrimônio para quem ela deseja, porque muitas vezes quem a lei nomeou como seus herdeiros, na verdade às vezes nem possui um vínculo afetivo que justifique aquele benefício. Então nós vemos histórias muitas vezes de filhos que vão morar fora e não prestam nenhuma assessoria aos pais, às vezes um sobrinho presta. Às vezes um amigo presta, e ele pode sim querer beneficiar essas pessoas. Nós vimos atualmente na mídia também o caso do Jô Soares. Ele não tinha herdeiros necessários, e pela notícia que nós recebemos, ele fez um testamento, e ele beneficiou no seu testamento uma ex-mulher e os seus funcionários. Então, quer dizer, se ele não tivesse feito testamento, iam ser chamados os seus colaterais. Então, é uma forma muito importante de planejamento sucessório. E também você não precisa dispor só de cláusulas patrimoniais. Eu já fiz também acho que 2 ou 3 testamentos em que foram utilizados não para fazer sobre disposição patrimonial, mas porque as duas pessoas que eu fiz testamento nessas condições, elas já eram idosas e elas tinham filhos interditados.
filhos que tinham algum tipo de deficiência e eles queriam utilizar-se do testamento, porque o testamento pode ser utilizado para esses fins também, para deixar nomeado tutor, para cuidar desses filhos quando eles viessem a faltar. O testamento também ele pode dispor para fazer reconhecimento de paternidade. Então, posso fazer reconhecimento de paternidade dentro do testamento, inclusive de forma a declarar um filho socioafetivo e beneficiá-lo ele na sua sucessão, atribuindo-lhe direitos também. Então, o testamento é uma importante ferramenta. Se você tiver dúvidas, pode me mandar, que a gente vai conversando e nas próximas semanas a gente pode escolher temas mais específicos para tratar do testamento. Eu agradeço todo mundo e até semana que vem na nossa próxima live.